Nicolas Zanotto, você e muita gente já tá aqui, ó, de olho no relógio, contando as horas para acompanhar os jogaços que vai ter aqui na tela do SCC SBT. Olá para você que tá em casa. Agora vamos falar de muito esporte aqui no SCC Meio-Dia. E a gente começa falando da UEFA Champions League, que vai ser aqui na telinha do SCC SBT. Por isso, Pardal, vem comigo, porque para contar desse duelo que vai acontecer daqui a pouquinho, hoje à tarde, a gente tem que falar com ele, que tá lá no palco desta partida, João Venturi, que acompanha tudo da UEFA Champions League. E hoje a gente tem um jogaço aqui na tela. João, tá lá com esse estádio incrível de fundo, conta tudo pra gente, como é que tá a preparação, porque aqui, ó, nós já estamos contando as horas para esse jogo, João. Chega mais, obrigado por conversar com a gente. Tudo bem, Angélica? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. De fato, é um estádio, né, de luxo que a gente está aqui, o Emirates Stadium, a casa do Arsenal, um dos maiores estádios que tem aqui na Inglaterra. Nesse momento, eles estão fazendo um teste de luz, teste de som, então tá até um pouco ruim para te ouvir, Angélica, porque o barulho aqui tá muito alto. Mas assim, é um jogaço que a gente vai ter por aí, é a terceira rodada da fase de liga, ainda tá no comecinho, mas a gente já começa a ver essa tabela de classificação se encaminhando, quem vai para frente, quem vai ficar pelo caminho. Quem tá muito bem é o Arsenal, né? O time que manda o jogo hoje, venceu as duas partidas até agora, venceu fora de casa na estreia, depois venceu em casa também o Olympiacos da Grécia, busca essa terceira vitória para, quem sabe, se isolar na liderança. Já é um dos líderes da Liga dos Campeões, mas tenta a liderança isolada. O Arsenal vive uma grande fase. É um dos líderes da Liga dos Campeões e é o líder isolado também do campeonato inglês. Assim, se a gente fizer uma comparação com a temporada passada, quando o Arsenal também começou muito bem, mas foi perdendo gás ao longo da temporada, foi perdendo jogadores, muitas lesões, a gente vê esse Arsenal, claro que ainda é começo, a gente não chegou nem na metade da temporada, mas é um Arsenal muito mais fortalecido quando a gente fala de elenco, né? Um time, apesar de tantas lesões, tem muitos jogadores que vão estar fora do jogo de hoje, como o Gabriel Jesus, o Havertz, o Odegaard, mas ainda assim o técnico Mikel Arteta tem peças de sobra para colocar em campo e tem essa motivação, porque lidera os dois principais campeonatos, né? Como eu falei, a Liga dos Campeões e também o Campeonato Inglês. Mas vem aí um Atlético de Madrid que a gente sabe muito bem como é chato jogar contra o Atlético de Madrid. Um time experiente, cascudo, tem o Diego Simeone no comando da equipe, um cara que já está quase 14 anos como técnico do Atlético de Madrid, conhece muito bem o clube, sabe como jogar a Liga dos Campeões. O Atlético já chegou em duas finais de Champions, perdeu as duas. Então, assim, é um jogo que os dois times tentam avançar na tabela, mas mirando lá na frente, porque é um título europeu que tanto o Arsenal quanto o Atlético de Madrid estão focados em conquistar nessa temporada. Um jogaço, Angélica, a partir de 3h45 da tarde, ao vivo aqui direto do Emirates, em Londres. Pois é, João, e você vem acompanhando tudo isso, inclusive você conversou com o Simeone para falar desse jogo, porque ali o que não falta é uma boa bagagem, é experiência, ele conhece muito bem essa competição, sabe muito bem o que fazer, então por isso que vai ter trabalho, porque o Atlético de Madrid vem com tudo, né, João? Vem com tudo, assim, o Atlético não lidera o Campeonato Espanhol e também não lidera a Liga dos Campeões, mas vem para cá com um elenco quase inteiro à disposição, só tem uma baixa. O meia Johnny Cardoso, brasileiro, inclusive, revelado pelo Internacional, ele tem dupla nacionalidade, né, brasileiro e norte-americano. Ele nem viajou aqui para Londres, ficou lá em Madrid tratando de uma lesão no tornozelo. Então, assim, tem os problemas, o Simeone não tem problema para escalar o time em campo, né? Assim, a gente deve ver o Atlético de Madrid bem provável do que jogou a última rodada do Campeonato Espanhol, também na última vitória sobre o Eintracht Frankfurt na Liga dos Campeões, quando goleou por 5-1. E, assim, o curioso é que pela primeira vez, apesar de serem dois times bem tradicionais, Arsenal e Atlético de Madrid, é a primeira vez na história que eles vão se enfrentar na Liga dos Campeões. E ontem eu perguntei isso para o Simeone, durante uma entrevista exclusiva que a gente teve aqui no SBT, se apenas o fato de conhecer, assistir pela televisão, e hoje em dia a gente tem tanto acesso às informações, a vídeos, se isso seria suficiente para saber como enfrentar o Arsenal, ou se falta essa experiência de jogar contra o adversário nesse campo, contra a torcida local. E o Simeone deu uma resposta interessante. Vamos ver o que ele disse. Bueno, hoy en día la visualización del fútbol ha crecido muchísimo.
La realidad no es igual a lo que uno ve en la televisión, porque cuando estás en el campo es distinto a estar en tu casa viendo los partidos. Vamos a enfrentar a un equipo con una identidad muy clara de juego. Nosotros, desde nuestra humildad, venimos con una identidad también muy clara de nuestro juego, y bueno, iremos detrás cada equipo de lo que puede representar con los futbolistas que tiene en campo. Valeu, tá aí o Simeone conversando com a gente acabou perdendo o João Venturi, que estava conversando conosco, afinal ele está lá no local do espetáculo que vai acontecer daqui a pouquinho, então a gente já agradece o João. E uma curiosidade até, que o João me contou antes, que era até isso que eu queria que ele falasse conosco hoje, era em relação que ontem o pessoal do Atlético estava reclamando que lá não tinha água quente. E parece que hoje que normalizou toda essa situação, né? Então o João, até queria que o João explicasse isso pra gente, mas realmente ontem, depois do treino, houve essa reclamação, mas parece que hoje tudo se normalizou. Convite a partir das 13h45 para você acompanhar esse jogaço aqui na tela do SCC SBT. Thiago Leifert, João Venturi, Mauro Betti, Nadine Bastos, toda a turma do esporte do SBT espera vocês para esse jogo da UEFA Champions League. E isso à tarde, porque hoje é dia de super terça na telinha do SCC SBT. E para fechar, hoje à noite tem Atlético Mineiro, que inicia sua jornada por uma vaga na grande decisão da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o Galo encarra o Independente Del Valle, do Equador, às 9h30 da noite, pela partida de ida da semifinal da competição. André Galvão, que está lá acompanhando tudo, vai contar como está a preparação para esse duelo. Jorge Sampaoli assumiu o Atlético Mineiro há 50 dias. E até agora foram somente 3 vitórias em 11 jogos. O Galo está perto da zona de rebaixamento no Brasileirão. E a Copa Sul-Americana é a esperança para salvar a temporada. É o único brasileiro entre os semifinalistas, sonhando com a grande conquista. Por mais que seja 2 partidas, essa partida fora de casa a gente sabe que se diz muito sobre a partida de volta. Então é um jogo para a gente entrar como se fosse um jogo só. O Atlético já está em solo equatoriano, mas não em Quito, local da partida. Chegou em Guayaquil e só viaja nesta terça-feira para a capital. Tudo para minimizar os efeitos da altitude de 2.800 metros. Uma dificuldade extra para o Galo, que vai enfrentar um adversário cada vez mais temido. Respeito, honestidade, solidariedade e igualdade. Palavras que fazem parte do dicionário do Independiente Del Valle. Um clube que nasceu pequenininho, como tantos outros times de bairro. Foi rebatizado com esse nome em 2010 e se transformou em El Mata Gigantes. O clube levava o nome do fundador e ficou por 50 anos nas divisões inferiores. Até que em 2007, o Independiente José Terán foi adquirido por um rico empresário equatoriano. Em 3 anos, saiu da terceira para a primeira divisão. Uma nova identidade, novas cores e uma ascensão meteórica. De lá para cá, ganhou 2 Copas Sul-Americanas, a última em cima do São Paulo. Uma Recopa derrotando o Flamengo. Foi vice-campeão da Libertadores em 2016 e está perto de conquistar seu 2º título equatoriano, além de formar ídolos do futebol do país, como William Pátio, zagueiro do PSG, e Moisés Caicedo, volante do Chelsea. O gerente de esportes do Del Valle, Roberto Arroyo, diz que eles sonhavam em ser a base da seleção do Equador e conseguiram. Então, por que não sonhar mais alto? Muitos jogadores do Independiente del Valle disputando na seleção mundial. Uma estrutura invejável. 210 meninos e meninas entre 12 e 18 anos jogam aqui e vivem dentro de um complexo que tem até colégio para todos eles. Assim, os talentos do futuro são formados. El Valle de los Sueños, no caminho do Galo. Boa, super terça aqui na tela do SCC SBT. Mas agora vamos falar de Copa Santa Catarina?
Grupo Norte e Sul, Joinville e Criciúma se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Vamos ver como chega cada equipe para esse duelo. Independente de ser uma equipe alternativa, como você bem falou, é um clássico, né? O maior clássico de Santa Catarina. Então, eu espero que o torcedor compareça, apesar de ser numa terça-feira à noite, ele compareça, nos apoie, né? E a gente vai fazer aquilo que a gente vem fazendo nas últimas 2 partidas jogando dentro de casa. O comandante do Joinville, Leandro Senna, já deixou o recado. O Jack chega embalado. Na primeira fase da Copa, Santa Catarina terminou em segundo lugar do Grupo C com 10 pontos e vem de 2 vitórias consecutivas. O retrospecto recente contra o rival também é positivo. O tricolor eliminou o Criciúma no Campeonato Catarinense deste ano. Para o jogo de logo mais, Senna conta com o retorno do lateral direito Lucas Lopes, que cumpriu suspensão. Já Keké e Emerson seguem no departamento médico. Mesmo assim, o objetivo do Joinville é claro. Muito agressiva, né, no sentido da palavra de ter a bola, de querer tomar do adversário essa bola e sair com rapidez ao ataque. Né, uma equipe competitiva que brigue pela bola sempre, né, para que a gente consiga fazer o resultado dentro de casa, que é importante, né, principalmente se tratando de mata-mata. Já do lado do sul do estado... Eu acho que a equipe está muito bem, a gente está invicto no campeonato, a gente temos nos comportado muito bem na competição e as chances são grandes da gente conseguir esse título aí. O Criciúma fez a terceira melhor campanha da primeira fase da Copa Santa Catarina. O Tigre foi líder do Grupo D com 14 pontos, mas agora é mata-mata, uma nova competição. O mata-mata é um campeonato diferente. Pensamos num jogo difícil, mas queremos ir lá em Joinville e sair com um bom resultado para trazer o jogo aqui para o nosso mando de campo. O Carvoeiro tem 2 dúvidas. Se Juninho e João Carlos, que atuaram no domingo contra o Avaí, estarão relacionados para o jogo de logo mais. A bola rola às 8 da noite na Arena Joinville, para Joinville e Criciúma. Grande jogo também pela Copa Santa Catarina. Agora o SCC Esporte vai ficando por aqui, mas eles, Anoto, segue na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Fique ligado porque hoje é dia de Super Terça. Eu volto amanhã. Tchau!